Olá, bom dia, meu nome é Filipe. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha implementação de um MLP em Python utilizando o scikit-learn. Bem, começando aqui, né, o dataset que eu utilizei foi o dataset SMS Spam Collection do HostI. Ele é basicamente composto, né, de 5.000 samples, né, 5.000 amostras de mensagens, que são classificadas aqui entre RAM e Spam. Basicamente esse é o nosso dataset. Eu vou começar aqui explicando um pouquinho sobre o meu arquivo de configuração, né, config.yml, só para a gente poder aqui explicar de forma mais resumida, né, como está funcionando. Esse arquivo ele vai basicamente concentrar em todas as configurações, todos os parâmetros que a gente geralmente passa para o nosso MLP. Começando aqui no nosso random state, é só para a gente poder configurar aqui, para a gente poder ter uma reprodutibilidade, né, nos nossos resultados. Aqui a gente tem nosso parâmetro, né, para o nosso vetorizador TF-DF. A gente precisa desse vetorizador porque o nosso dataset é um dataset baseado em texto, né, e o nosso MLP não aceita exatamente valores em texto. Então o que o nosso vetorizador vai fazer, ele basicamente vai transformar, né, esses valores em texto em valores numéricos, né, não necessariamente transformar, mas ele vai atribuir valores, né, a cada uma dessas palavras, basicamente. Aqui a gente tem alguns argumentos, né, que a gente utilizou para o nosso vetorizador. O primeiro dele foi max underline features, né, como o nosso vetorizador ele vai atribuir uma feature, né, ou seja, um neurônio, para cada palavra única. Dependendo do tamanho do dataset, isso vai ser inviável, né, de se fazer para um MLP, porque, enfim, vai ser muito neurônio de entrada. Então o que o max features vai fazer, ele vai, né, limitar isso, né, vai limitar esse tamanho total de features, né. Aqui stop words ele basicamente vai ignorar né, as palavras mais comuns em inglês. No caso que eu selecionei em inglês, né, vai ignorar as palavras mais comuns em inglês, basicamente, para não serem considerados para essas features. O segundo argumento é o ngram range, basicamente ele, em vez de ele considerar, né, apenas palavras únicas, né, para cada feature, ele vai considerar também as combinações, né, dessas palavras para nossas features, né. Isso é especialmente útil para esse dataset, né, porque essas combinações elas podem revelar para a gente padrões bem fortes, né, de se é spam ou RAM, basicamente, né. Por exemplo, aqui free, ele sempre está associado, né, por exemplo, uma mensagem spam é sempre associada a uma outra palavra. Então essa é uma relação bem forte que ajuda o nosso MLP. Aqui a gente tem os parâmetros, né, do nosso MLP em si, né. A gente tem aqui função de ativação e otimizador. Eu utilizei o Helu e o Adam, que são os padrões, né, do scikit-learn, eu utilizei eles mesmos. O tamanho, né, das camadas ocultas eu utilizei 25. Não existe nenhum motivo específico, né, eu basicamente fui testando alguns valores aqui, esses foram os valores que resultou melhor para mim, então eu acabei utilizando eles. Aqui o alpha basicamente é para reduzir o nosso risco de overfitting, eu utilizei um bolo um pouco maior que o do scikit-learn. Aqui nossa taxa de aprendizado, eu utilizei mesmo também padrão do scikit-learn, 0.001. O tamanho máximo de interação eu coloquei como 100. E aqui nosso early stop eu utilizei como true, né, pra gente poder utilizar nossas funções aqui de validação. Aqui é o que eu utilizei no número de iterações, né, sem mudanças, eu utilizei 10, é um valor bom. E aqui a fração de validação, né, quanto do dataset de treinamento ele vai utilizar para validação, eu utilizei 0.1. É um valor um pouco abaixo do padrão, mas é o suficiente já pra gente. E aqui também é a mesma coisa, né, o nosso quanto, né, que a gente vai dividir para treino e teste no nosso dataset, eu utilizei 0.1. É um valor um pouco mais abaixo, mas também ainda assim é o suficiente para o nosso dataset. E aqui a gente tem alguns parâmetros, né, para a nossa validação cruzada. No caso, eu utilizei um K aqui igual a 10. Enfim, eu utilizei basicamente esse valor um pouco maior porque ele gerou resultados melhores pra gente, então eu acabei utilizando ele, não tenho nenhum motivo específico. E aqui tem uns parâmetros a mais aqui do Matplotlib, que eu já vou explicar já. E bem, para rodar aqui, né, nosso MLP na prática, tudo que você precisa fazer é só rodar aqui um pip install recurrent.txt para instalar alguns dos pré-requisitos básicos. Como já tem tudo instalado aqui, não vai instalar nada, mas enfim. E para rodar ele, de fato, é só rodar aqui python main.py, que é o nosso arquivo principal do nosso MLP. Já está executando aqui. Bem, primeiro que ele pergunta, né, qual o método de validação que a gente quer usar, se é rollout ou validação cruzada. No caso que eu vou começar utilizando validação cruzada. E bem, ele já começou automaticamente, né, a baixar o nosso dataset que a gente escolheu. Ele já baixa automaticamente pra gente, já extrai ele, enfim. E aqui já mostra também algumas informações do nosso dataset, do nosso pré-processamento, da arquitetura do MLP, né, tudo como a gente configurou de acordo aqui, né, no config.yml. E aqui ele está executando de fato o treinamento, né. Já terminou o treinamento basicamente, demorou um tempinho porque ele, enfim, a gente está usando K igual a 10. Aqui ele já printou todos os resultados também da avaliação, mas tudo isso também está disponível aqui no nosso arquivo mlp_results, né. Basicamente que eu utilizei no Matplotlib para basicamente mostrar aqui de forma visual, né, de forma gráfica, os resultados. Então a gente tem a matriz de confusão e aqui também a gente tem as métricas, né, nosso desempenho no modelo. A gente também pode testar utilizando o rollout, né, caso a gente queira, bem simples também, só rodar aqui python main.py. E a gente vai lá e seleciona aqui na método de validação rollout. Vai executar um pouco mais rápido. Ele já, como eu já tinha baixado o nosso dataset, ele não baixou de novo. E já mudou aqui já, né, nosso MLP_results, aqui já mudou o nosso gráfico, né, pra como funciona aqui no rollout, né, pros resultados do rollout, basicamente. Aí, bem, esse foi a nossa implementação, nosso MLP. O código está disponível no GitHub, caso você queira consultar. Enfim, foi isso. Obrigado.